Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, faço aviso que a nossa sessão está sendo gravada para a posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, peço que todos me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Defenda-se. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como nos faz. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se algum procurem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais de instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes, a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abra os seus olhos, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos, nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. Meninas, que vamos ler hoje? Rosinha, posso escolher? Rosinha? Fred, o livro dos Espíritos, página 88, pergunta 88. Ok, obrigado.
Livro dos Espíritos. Pergunta 88. Forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Letra A. Esta chama ou centelha tem cor? Tem uma cor que, para vós, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Nota de Kardec. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento, ou seja, mais rápido que a luz. Letra A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também ali está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Dá-se uma coisa e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade, que é estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos outros lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente, no entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, contudo não se divide. Letra A. Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos, ou seja, eles não se dividem, mas eles podem irradiar as suas vibrações para diversos lugares ao mesmo tempo. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda o que se dá com um homem, que sem mudar de lugar, sem se fracionar, transmite ordens e sinais e movimento a diferentes pontos. Comentários? Sem áudio, Rubem. Rubem? Oi, Fred, eu parei aqui, deu uma trava. De fato, pelo que nós lemos a respeito sobre a capacidade de um espírito se desdobrar
para várias direções ou estar em vários lugares ao mesmo tempo. Na verdade, o dom da ubiquidade é um dom praticamente exclusivo do Cristo. Mas é claro que nós temos espíritos altamente evoluídos, né? Que compõem, né, aquelas hierarquias superiores, aqueles filhos diletos de Jesus, né, que o acompanham desde tempos imemoriais, eles também dispõem dessa capacidade. Nós tivemos aqui no Brasil um médium, um espírita renomado chamado Eurípides Barçanufo. Ele era de uma cidade chamada Sacramento, aí no sul de Minas. E ele criou uma escola espírita, né? Era uma cidade pobre, sem muitos recursos, obviamente, e essa escola dele se tornou famosa, inclusive, na região. E ele tinha essa capacidade. Ele, mesmo ministrando aula, se ele fosse convocado a algum trabalho espiritual, ele tinha essa capacidade de continuar no seu mistério material e se desdobrar para outro local onde ele iria participar bem, certamente em casos de desobsessão e de trabalhos mediúnicos voltados à cura. Entendeu? Então, o espírito tem essa capacidade de volitar para outras esferas, ou em vários pontos do mundo, o que nós pudemos já ler na literatura. Obrigado, meu irmão. Por nada. Eu sabia que você ia lembrar desse caso. Eu lembrava, mas não com todos esses detalhes. Obrigado. Também teve um caso, eu não lembro se foi São Francisco, que também ele esteve num Acho que foi julgamento. Santo Antônio, não foi? Eu não lembro qual que foi que ele estava muito longe daquela cidade, mas ele foi visto não sei se foi o julgamento do irmão dele, alguma coisa assim, que ele também, né, isso aí foi tido como algo milagroso que ele fez. Você sabe alguma coisa disso, Rubem? Eu creio que a Ilane esteja certa, que seja ao Santo Antônio. O que eu me recordo, que eu li a respeito de Santo Antônio, ele fazia parte da ordem dos franciscanos. E ele tinha esses dons também, dessa forma de desdobramento. Eu me lembro de uma leitura que eu fiz a respeito dele, que eu tive que participar. Eu fui participar uma vez de uma festa no interior, um sítio, né, que eles levantam os mastros nos dias desses santos, né, das festas juninas. E me chamaram para que eu falasse algo a respeito de Santo Antônio, né? E, em certa ocasião, em Assis mesmo, eles estavam preparando um palco, né, para fazer uma missa campal. E os inimigos desses avatares, desses grandes espíritos, cortaram as amarras, para que o palco cedesse no momento em que eles estivessem ministrando a missa. E esse palco permaneceu suspenso. Então, são coisas que nós não vemos aí, né, nos evangelhos ou na literatura religiosa comum, né? Somente nos nossos livros espíritas, né? E essa passagem é um livro que fala sobre a vida de Francisco de Assis, né? Que, na verdade, é uma reencarnação de São João o Evangelista. E como eu já disse para vocês, né, quando ele foi liberado, né,
da ilha de Patmos, ele ressurgiu na Palestina com o nome de Francisco. E voltou aqui, né, numa reencarnação importante, que é Francisco Cândido Xavier. Não tem nada a ver com a reencarnação de Allan Kardec, que eu saiba. Obrigado, meu irmão. Por nada. Obrigado, Rubem. Obrigado, Elaine, por lembrar o nome correto. Eu vou entrar rapidamente no tema perispírito, né? Tem bastante gente nova do que seria, só para a gente já formar uma ideia. Perispírito, 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve-o uma substância vaporosa para os seus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Nota de Kardec. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito, né? Então, a nossa essência, que é o nosso espírito, né, ele não tem forma, né? Segundo o planeta em que habitamos, né, o nosso perispírito, ele guarda correspondência com os elementos desse planeta. Então, o perispírito seria, assim, uma roupa menos grosseira, uma embalagem menos grosseira, né, que envolve o espírito. E o nosso corpo físico seria a embalagem mais grosseira, né, mais material, que envolve, né, que está ligado o perispírito e o espírito. De uma certa forma, né, nós temos que pensar que nós somos um conjunto todo harmônico, né? Então, por exemplo, se eu belisco o meu corpo físico, eu sinto, né, através do perispírito, que o perispírito é o elo de ligação entre o corpo físico e entre o nosso espírito. Né? Só que tudo ocorre de uma maneira simultânea. 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial, né? Que é seu espírito, é o seu perispírito, do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, né? Como mudais de roupa. Então, se eu fosse viver em Marte, né? Porque todos os mundos são habitados, mas os vários planetas do sistema solar que, para os nossos olhos, parecem inabitados, têm uma vida mais espiritual. Então, eu teria um perispírito diferente, né, que envolveria o meu espírito. Letra A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Olha lá. É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então, outro espírito de um outro planeta que vem para o nosso planeta, ele, no intuito de aqui ficar, de ter uma missão, ele vai precisar do perispírito aqui da Terra. 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? O nosso corpo espiritual, ele tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos parece algumas vezes, quer em sonho, quer em estado de vigília, e que pode tomar forma visível, menos apalpável. Dúvidas? Em síntese, o perispírito, ele que dá a forma, a identidade para o espírito que está se manifestando, de uma certa forma, quando ele se torna visível a certos médiums, certos videntes, é o perispírito que lhe dá
a sua personalidade, a sua aparência. O que nós sabemos também é que, no passado, nós tínhamos médiums de efeito físico que materializavam esses espíritos. Ele emitia uma densa massa, era algo mais volátil, chamado ectoplasma. Não sei se você já leu algo a respeito disso. Essa emissão é que mostrava quem era aquele espírito. E ele era identificado sempre, às vezes, por pessoas que ali estavam no centro, porque se tratavam de manifestações de antepassados, pessoas que já tinham partido, né? Ectoplasma e do perispírito, elas têm alguma correspondência, só que o ectoplasma é emitido pelo médium. Alguns lançavam essa densa névoa através da boca. Eu tenho revistas antigas aqui que mostram sessões de materialização. Inclusive, eu pretendo doar para o seu centro, viu, Fred? São revistas de 1935, que eram do meu avô. Que vão ser muito importantes para vocês. É uma espécie de relíquia. São essas revistas. Eu tenho poucas, 4 ou 5 talvez. Mas naquela época que a mediunidade era mais efetiva, mais de efeito físico, é que ocorriam essas manifestações. Hoje em dia, eu não eu acredito que não haja mais esse tipo de mediunidade, porque ela evoluiu para a parte mais de inspiração. Obrigado, meu amigo. É isso mesmo, o Rubem. E aqui em Guaratinguetá, tinham sessões de materialização. É que nessa época, né, ainda era necessária essas demonstrações, né, para que as pessoas pudessem realmente perceber que existia um mundo espiritual, né? Hoje em dia é muito mais raro isso, por conta que o espiritismo, né, os espíritos querem nos atrair para a doutrina para que possamos trabalhar a parte moral, né, e não a parte do fenômeno, né? Então, por isso que existiam muitos médiums de efeito físico antigamente e agora já não são mais tão comuns, né, entre nós. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não, não. Rubem, quer falar alguma palavra final para a gente encerrar? Fred, tem um filme legal que fala sobre isso também, é Quem Somos Nós, né? Esse filme fala sobre o ectoplasma que está sendo comentado. Bacana, Thiago. Eu não assisti o filme. Eu vou procurar para assistir. Que bom. É um documentário. Nossa, é interessante. É exatamente o que está sendo falado hoje. Alguém mais quer falar alguma coisa? O que nós temos que considerar, né, Fred, que a própria os tempos odiernos, aqui, os tempos atuais, eles têm, há uma propensão para que as reuniões espíritas, né, sejam, digamos assim, mais avançadas, vamos dizer, e mais voltadas a essas palestras, né, de essas explicações desse pessoal aí que tem um treinamento para esse fim, né? Aqui nós temos um centro que chama Semeador. Todo domingo tem essas sessões aí que vem um palestrante. É muito interessante,
mas a gente não vê mais, né, aquelas sessões primitivas, aquelas antigas, né, que a gente assistia quando se doutrinava aqueles espíritos insólitos, aqueles indivíduos, aqueles espíritos problemáticos que eram trazidos àquelas sessões e doutrinados, né, pelo, pelos dirigentes, por toda a sessão. Era diferente, né, a forma de expressão dos centros espíritas. É claro que na atualidade as coisas estão diferentes, mas eu acho até que estão intelectualizando um pouco essas reuniões espíritas atuais. Não sei se isso é salutar ou não. Eu gosto de assistir às palestras, são bastante ilustrativos, são um pessoal muito bem treinado para isso, eu creio. Mas você não vê assim que eles estão falando de uma forma de pura inspiração espiritual. Eles usam mesmo de técnicas de oratória. Eu não sei se eu estou errado, sei lá, é a minha opinião. Obrigado. Obrigado, Rubem. Vamos então passar para as vibrações. Vamos nos conectar a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, em nome dele. E aqui ele está, por meio da espiritualidade maior, que está na casa de cada um de nós, já há algum tempo, fazendo a asepsia, a limpeza do ambiente, trazendo os irmãos espirituais que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós mesmos. E vamos então vibrar por todos aqueles que estão em sofrimento, inicialmente pelos nossos irmãos desencarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Gabriele, o Elias, o Alain, a Juliana, o Bruno e tantos outros. Que todos eles sejam amparados. Peçamos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, e principalmente aqueles que estão com as ideias suicidas, que nós sabemos que se instala pela porta de trás da mente, vão sendo sopradas, alimentadas pelos seus inimigos espirituais. E nós devemos vibrar tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados que querem o seu mal, pois nós sabemos que existem ligações de afeto do passado que foram malbaratadas, que foram corrompidas por interesses inferiores, e que é necessário que tanto aquele que é vítima quanto aquele que é carrasco, algoz, entrem em harmonia, pois senão esse procedimento se inverte. Aquele que é encarnado agora passa para o mundo dos desencarnados, enquanto o seu algoz reencarna e continua a perseguição por séculos, às vezes por milênios a fio. Então, que possamos vibrar por todos esses irmãos, que eles sejam amparados, que eles possam ser convencidos pelos exemplos do bem. Muitas vezes, até suas mães aparecem nas sessões de desobsessão para convencê-los a largar esse caminho. E nada como uma mãe do bem para reencaminhar o seu filho ao redil do Senhor. E que agora possamos vibrar por todas aquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento.
que todas essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam auxiliadas. E aproveitamos esse momento para pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do amparo material, espiritual e moral que precisamos, lembrando que devemos saber pedir com sabedoria, pois nem tudo aquilo que queremos nos convém, é para o nosso bem, e Deus, como um pai amoroso, ao tratar crianças espirituais, como somos nós, nos nega aquilo que nos poderia fazer mal. Então agradeçamos e peçamos a Deus que continue nos afastando tudo aquilo que nos possa desencaminhar dessa marcha reencarnatória, dessa nossa atual vida. Pois nós sabemos que o que é nosso bate à nossa porta. Basta apenas que continuemos a trabalhar pelo bem. Vibremos também pelos nossos governantes, por todos esses homens e mulheres. Peçamos que sejam intuídos pelo alto para que possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Façamos vibrações por todos os indivíduos anônimos que trabalham pelo bem e não são manchetes dos jornais, pelos centros espíritas, templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E, por fim, peçamos que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, adquirindo aquela bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, cumprindo assim com a nossa parte na cocriação de um mundo de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários, constantes, para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece, Camila, Rubem. Se a Camila saiu, o Emerson e o Rubem. Kokobi de so gengen shikai takama harani kamotamahi moidemasu. Kamurogi kamuromi no michikara muchite bansei to ito no mio yakamu amatsu. Suno mahikari no mikami harahi dono kamutachi moromo sakagoto tamahi no chuchumi kigari bama hikari mote harahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara emigarase. Tamai tomo su koto no yoshio kashikomi mosu. Mio yamoto su mahikari mikami mamori tamai suki tamai. Mio yamoto sumai kari mikami momori tamai suki tamai. Kanagara tamai hichamase, kanagara tamai hichamase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.